Bom dia, queridos. Bem-vindos à nossa casa. Mais um dia é um dia que está bonito porque se comemora o Dia das Mães pelo planeta Terra, né? Pelas pessoas que fizeram instituir esse dia. Então, a todas as mãezinhas que estão presentes, nosso carinho, nosso abraço. E as mãezinhas ausentes também recebam nosso carinho, nosso abraço. Nossa casa tem palestra todos os dias, nós temos todos os recados ali no nosso mural e no nosso site. Tem informação de dia, de horário. Nós temos o atendimento fraterno, o plantão, né? Quem precisar passar, está com algum problema. 20 minutos antes das palestras chegar, e o plantonista vai atender. E o passe à distância também. A gente só aplica o passe à distância quando passa pelo plantão, porque às vezes tem necessidades e às vezes a gente percebe que a pessoa quer receber só para ajudar, mas a gente conversando fica mais fácil esse cartãozinho do passe à distância. Nós temos na área social atendimento, nós vamos começar agora em junho, atender a 90 famílias. Então, a gente agradece a todos que têm nos ajudado. E quem puder continuar nos ajudando, ajuda muito, viu, gente? Porque eram 700 quilos de mantimentos, agora vai para 900. Então, a gente precisa de muita ajuda. E quem puder ajudar, uma caixinha de molho, um pacotinho de macarrão, já ajuda bastante. E todos os sábados, nós temos entrega de lanche para os moradores de rua, aqui entre o Tietê e o Carandiru. Quem quiser conhecer o trabalho, o coordenador é o Gil. Pode vir às 17 horas todos os sábados. O pessoal faz o lanche, sai daqui e vai levar não só o pão, né, mas leva a palavra, leva o carinho para as pessoas também. E sobre Evangelho no Lar, quem não estiver fazendo, quiser entender o que é Evangelho no Lar, que é uma bênção de Deus no nosso lar, que nos ajuda muito, passa também no plantão e a gente orienta como fazer, tá bom? Então é isso, queridos. Nós temos ainda algumas vagas para o Araxá e Sacramento, que a gente vai fazer em setembro. Nós temos 10 vagas somente, né? Então, quem quiser aproveitar, vem falar comigo depois, né, da palestra, a gente conversa. É um trabalho que a gente faz todo ano, de levar um pouco de carinho e ajuda também para o Tadeu, lá na Casa do Caminho de Araxá, mas, ao mesmo tempo, a gente vai e busca a energia nesse amigo querido, que é o Tadeu, lá na Igorina, em Sacramento, e no Colégio Allan Kardec. Então, quem quiser, é uma viagem que realmente, mesmo para quem faz todo ano, são novas energias que a gente busca, e cada vez que a gente vai, é uma alegria diferenciada. Tá? Então, vem procurar a gente, que a gente encaminha vocês também. Então, vamos fechar os olhinhos por alguns instantes, queridos. Vamos buscar dentro de nós esse Deus que existe aqui conosco sempre, é o Pai que está dentro de nós. Então, nós vamos buscando dentro de nós essa alegria, buscar dentro de nós esse agradecimento a tudo que recebemos, Pai, neste dia, por termos acordado, por estarmos nessa casa, por termos tantos companheiros queridos à nossa volta, pela família. Então, nós agradecemos, Senhor. E que a Tua luz e Teu amor se faça presente em nossos corações, para que a gente, podendo partir daqui, a gente possa levar um pouquinho desse amor, dessa semente, que possa ajudar também aqueles que nós encontrarmos pelos caminhos. Abençoa esse trabalho, abençoa todos que aqui chegarem, e que nós possamos, Senhor, aprendendo, a gente possa também ajudar. Que Deus nos abençoe a todos, que tenhamos um domingo feliz, que tenhamos uma palestra que possa nos orientar e nos ajudar. Que Jesus esteja nos nossos corações. Graças a Deus. Nós vamos receber a nossa Raquel, que a gente abusa sempre dela um pouquinho todo ano, e ela vai falar sobre a mulher e a mulher no mundo. Tá? Então, seja feliz, viu, querida? Está aqui a sua palestra. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia àqueles também que nos acompanham via internet. E é sempre uma satisfação muito grande nós podermos falar sobre, seja o assunto que for. O importante é nós podermos trocar uma ideia, uma opinião, divulgarmos e passarmos adiante aquilo que nós vamos também adquirindo. Porque conhecimento, aprendizado, a gente não guarda.
né? Nós temos como que por obrigação transmitir, conversar sobre ele, compartilhar. Porque o conhecimento, quando compartilhado, nos traz uma nova visão também. Porque nós não somos donos da verdade e não é somente aquilo que nós absorvemos é que é absoluto. Então, vamos compartilhar tudo aquilo que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa caminhada. Tanto encarnados como desencarnados, o espírito não para de aprender. Basta termos a disposição para isso. Né? E hoje nós vamos falar de um texto que é extraído da redação do Momento Espírita, do programa Momento Espírita, com base no capítulo 50 do livro O Espírito da Verdade, de Espíritos Diversos, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O texto se intitula A Mulher no Mundo. Para aqueles que acompanharam a nossa trajetória no mês de março, quando falamos da mulher, nós vamos achar bastante parecido com tudo aquilo que nós falamos. Mas o nosso foco, ao falarmos da mulher hoje, é a mulher mãe. Mas não temos como desvincular essas duas figuras. Mesmo porque M parece uma letra um tanto sagrada, não é? É M de Maria, M que está na mulher, na mãe, maternidade, médium, mediunidade, mês de maio, mês da mulher é março, né? O M é uma letrinha que se consagrou assim de uma forma um tanto sublime para nós. Eu não quero perder desse texto A Mulher no Mundo nenhum trecho. Então, nós vamos conversar sobre cada um deles, porque é um texto muito rico, que já inicia falando que durante muito tempo, e esse tempo não vai tão longe assim, a mulher ocupava um papel secundário no mundo, na sociedade e em todos os seus setores. A mulher ela foi ganhando espaço devido à sua luta, à sua trajetória e devido a um progresso natural que o próprio desfecho de uma situação e o próprio desenrolar da história nos conduz, porque nada estagna. Nós temos que nos conduzir rumo ao progresso sucessivamente, nem que seja devagar, mas tem que acontecer. Né? E o que começa a incomodar nessa questão progressista e evolutiva do espírito? A igualdade. Né? Aquela lei da igualdade onde nós somos submetidos de uma certa forma, no bom sentido, mas nós vamos começando a entender que não existe essa diferença entre homem e mulher. Somos espíritos. A diferença é que cada um, dentro da sua natureza reencarnatória no momento, quando espíritos, ora homens, ora mulheres, nós temos missões e tarefas diferentes. Essa é a questão. Isso é que nos diferencia. O que determina o sexo é aquilo que o espírito tem que passar, vamos dizer assim, dependendo da sua trajetória quando recebe um corpo físico, quando irá receber um corpo físico, é que vai determinar. Então, existem situações que só o homem passa, enquanto outras, a mulher é que vai passar. E isso é o que determina. Então, isso é um ponto pacífico, são fatos e dados que temos para trabalhar, aonde não discutimos. Vamos partir daí. Né? Nós sabemos que antes de Cristo, isso faz parte da trajetória da mulher, e está no livro, inclusive, As Mulheres do Evangelho. Antes de Cristo, a mulher tinha um papel de notoriedade muito grande dentro da sociedade, dentro de todos os setores. Ela quase que liderava com a sua inteligência, perspicácia, poder de persuasão, né? Com aquele jeito,
feminino. Por trás de todos os líderes, de todas as autoridades, havia sempre um pensamento feminino. E isso não era vergonhoso. Os próprios companheiros, os maridos, pediam, sim, conselhos, sugestões e opiniões às suas parceiras. E criaturas pensantes, não atuantes, mas o papel da mulher era realmente esse. Era o de fazer esse esteio, contrabalancear, mostrar exatamente o lado sensato de uma situação ou não, guiar, ajudar. E a ideia que partia de um ponto de vista feminino era muito bem aproveitado. Só que isso começou a tomar um vulto, um corpo muito grande, que foi logo cortado. Porque se assim continuasse, a mulher lideraria em todos os sentidos, em todos os setores, e isso não era conveniente. Aí foi cortado esse papel feminino, onde a mulher passou a ser subserviente, submissa, oprimida, até em questões bastante agressivas e violentas. Nós temos vários exemplos no decorrer da história de como isso aconteceu. Até que surgiu Jesus. E Jesus era aquele adepto da feminilidade, que em sua trajetória, como o nosso mestre, ele trazia dentro da sua comitiva, vamos dizer assim, entre seus amigos, muitas mulheres. É que a história não denota isso oficialmente, mas isso é algo óbvio que nós vemos nas entrelinhas de todas as passagens da vida do mestre, de todo o seu decorrer da vida. A mulher estava sempre presente. E por quê? Porque justamente essa questão da essência da feminilidade. A mulher consegue ter outra visão. E Jesus respeitava esse ponto de vista porque vinha de acordo àquilo que ele pregava, onde ele adaptava essas ideias, esses conceitos que vinham de mulheres, para poder explicar até, seguir adiante. Jesus, obviamente, conhecendo, sabia exatamente como é que uma mulher pensava, mas ele fazia com que aquilo fosse desvendado pela própria mulher. É interessante isso, porque embora nós tenhamos várias passagens de Jesus junto a uma mulher, nós temos Maria de Magdala, a própria Maria, que nós vamos falar depois quando nos reportarmos a própria mãe, não é? Nós temos lá a história de Marta, de Miriam, enfim. Mas tem o caso da Fotina. A Fotina era uma samaritana que, numa ocasião, Jesus passando por Samaria junto com seus apóstolos, eles estavam famintos, sedentos, e eles pararam perto de um poço, no poço de Jacó. Os poços, eles tinham donos, né, proprietários. Embora José, o filho de Jacó, na ocasião, ele administrasse o poço era conhecido como o Poço de Jacó. E Fotina chegou para retirar água daquele poço. E Jesus estava sentado na pedra, ali, ao lado do poço. E quando ele viu surgir aquela mulher, enquanto os apóstolos foram em busca de alimento, ele pediu água para ela. Ela se surpreendeu. Ela pensou e depois falou ao mestre: como você, que é um judeu, pede água a uma samaritana? Isso, devido à cultura da época, não era um hábito, muito pelo contrário, era algo que não acontecia, porque os judeus, eles tinham os samaritanos como, colocando entre aspas, pessoas sujas, não bem-vindas à sociedade. Não é? Então, jamais receberiam água de um samaritano.
ela se surpreendeu por isso, em primeiro lugar. Em segundo, porque ela era uma mulher. Como que ele pediu água a uma mulher? A mulher era simplesmente um objeto que passava desapercebido aos olhos de qualquer um. E ele foi pedir água para uma mulher samaritana. Então, tudo aquilo passou na cabeça dela assim como um flash. Tipo, eu não estou entendendo a atitude desse homem. Foi quando ela indagou para ele também. Sou uma mulher, sou samaritana. E ele respondeu. Falou que justamente por isso que ele estava ali pedir a água. E a chamou, como sempre fazia o mestre, para conversar, um diálogo. E fez com que aquela mulher entendesse o valor que ela tinha, tirando aquela água do poço, dando de beber, de saciar a sede de muitas pessoas, levando aquela água, que muitos homens não tinham aquela sensibilidade, essa empatia de saber o que se passava no outro. Mas a mulher, sim, a mulher tinha esse potencial. E ela foi assimilando toda aquela conversa de uma forma muito produtiva. E ela reconheceu o seu valor. Embora não pudesse manifestar, porque, enfim, era uma mulher e na época não podia manifestar, ela interiormente assimilou e mudou os seus valores, referentes a essa concepção que tinham da feminilidade, tanto na questão de época como questão racial. Isso mudou muito a visão dela. Nós temos a passagem da adúltera também, né? Quando Jesus a aconselhou que não pecasse mais, né? Que, sim, perante aos homens, por mais que ela justificasse a atitude, ela era uma mulher, ela cometeu um ato considerado criminoso, porém ela que reconhecesse que não pecasse mais e aprendesse com aquele comportamento. Então, sempre tinha a questão da misericórdia, a questão do não se martirize, se valorize. Quer dizer, sempre colocando a mulher para cima. Vamos, continue caminhando. Essa visão é uma visão hipócrita, uma visão machista que tem seus dias contados para terminar. E nós vamos vendo isso no decorrer da história, no decorrer do progresso, que é assim mesmo, não é? Também a história conta, como está aqui no texto, e confesso a vocês que foi muito gostoso procurar saber um pouco mais. Chega a ser intrigante. Nós vemos aqui que na Grécia tinham as pitonisas, que eram praticamente as médiums de Apolo, quando eram consultados junto ao Olimpo, o deus Apolo era consultado, eram as pitonisas que passavam as respostas do deus. Mulheres. Por que mulheres? Porque tinham essa sutileza de poder captar e passar essa mensagem. Se nós formos traduzir, nós sabemos que Apolo, personificado como um deus, fazendo parte de toda a cultura grega, mas elas realmente recebiam da espiritualidade que sempre existiu, desde que o universo é universo, desde que o mundo é mundo, recebiam inspirações e intuições para passarem adiante, para reconforto de todos aqueles que ali procuravam conselhos, opiniões, sugestões. Nós temos também, em Roma, a deusa do fogo sagrado, né, a Vesta, com suas vestais. Gente, essa história é muito interessante e traz para nós assim um conceito de valorização do feminino que é bem interessante e importante para nós. A Vesta, ela foi uma nobre, filha de nobres, obviamente, e ela seguiu nessa trajetória, só que ela tinha um comportamento diferenciado das outras mulheres. Por isso ela foi considerada uma deusa. Ela era a deusa da
proteção, a deusa do lar. Era aquela mulher que não deixava que nada impregnasse o seu ambiente doméstico e íntimo. Por isso, foi considerada a deusa do fogo sagrado, entre outras histórias que a própria mitologia romana nos traz, que vem da mitologia grega, porque na mitologia grega, Vesta é chamada de Héstia, é a mesma deusa. E é uma história muito linda e que se conservou por muito tempo, dando sequência a essa cultura de que o fogo sagrado não poderia se apagar. E como fazer para esse fogo sagrado não se apagar, não é? Uma vez que a Vesta não existia mais. Então, a cultura romana conservou as vestais. Vestais eram as sacerdotisas de Vesta. Né? Então, eram selecionadas 6 meninas de 6 a 10 anos de idade, que permaneceriam durante 3 décadas em um monte sagrado, lá em Roma, numa montanha, conservando o fogo para que ele nunca se apagasse. Então, essas meninas consideradas as sacerdotisas virgens, permaneceriam assim por 30 anos. Elas eram escolhidas entre todas aquelas filhas de nobres que não possuíam nenhuma deficiência física, tinham que ser filhas de pais e mães reconhecidos, enfim, aquilo que sugere uma perfeição, sugerido e visto como uma perfeição. E para essas meninas, isso era uma honra, não era nenhum sacrifício. Ser uma sacerdotisa do fogo sagrado era algo assim, não é, que todas queriam. E lá elas permaneciam em clausura, sendo mantidas por uma instituição da época, né, que vivia para isso. Nos primeiros 10 anos em que essas meninas passavam lá, elas estudavam de tudo. Elas, quando saíam de lá, eram pessoas cultas, sábias. Na segunda década dessa clausura, elas tinham a missão, a tarefa mais difícil, que era manter o fogo aceso. Então, se chovesse, se caísse tempestade, vulcão, aquela região tem vulcões, não podiam deixar o fogo apagar. Então, por 10 anos, elas tinham essa tarefa. E na última década da clausura, elas estavam aptas a ensinarem, a passarem para as novatas tudo aquilo que elas iriam aprender. E depois desse período, elas saíam de lá. Aí sim, aí a vida era outra. E era muito curioso, porque elas eram criaturas assim, muito requisitadas, aquelas pessoas idolatradas. Né? E uma vez ao ano, acontecia o Carnaval das Vestais. Então, elas desciam da montanha e passeavam pelas ruas de Roma, e aquilo era um evento assim que trazia pessoas do mundo, né, para vê-las. Elas eram realmente criaturas idolatradas. Devia ser muito bonito, né, na época. Se estivermos lá, vamos lembrar de alguma coisa, né, dessa época. Né? Deve ter sido maravilhoso, enfim. E assim foi a trajetória de toda a mulher até hoje. Aí nós vamos falar de mãe. A mãe das mães, Maria. Maria, esse espírito que não é um espírito qualquer por receber Jesus como seu filho, já foi aquela criatura cultivada com todo amor, com todo carinho, com todo apreço, protegida para que ela pudesse manter a sua integridade física, moral, emocional, para futuramente poder receber Jesus. Né? Então, Maria, ela teve uma vida muito preservada, porque já estava nas intenções e no compromisso da espiritualidade o que estava reservado para ela.
Então, ela não podia ter, imaginemos nós, ela não podia ter muito, nem contato com o mundo exterior para não se deixar abalar nas suas vibrações, no seu perispírito, nos seus sentimentos. Ela tinha que manter toda essa elevação para poder abrigar um espírito da categoria crística. Olha que tarefa difícil também. E que ela não entendia muito bem. Afinal, o que vai acontecer? Não é? Por que eu sou diferente? E foi diferente. A partir do momento que ela recebeu Jesus como seu filho, ela percebeu toda a diferença. Que Jesus foi um filho que deu muito trabalho. Não é? Com certeza, vamos, como mães, nós vamos concordar com Maria que ela passou por apuros e momentos muito difíceis para controlar aquela criança, né? Porque não era fácil. Mas, enfim, ela sentia no seu íntimo que era algo diferente e com uma intenção e com um objetivo muito maior do que ela podia prever. E Jesus, nós lembramos logo daquela, de suas últimas palavras, né? Uma de suas últimas palavras, já crucificado, quando ele se refere a Maria e a João. Eis aqui sua mãe, eis aqui seu filho. João era praticamente uma criança na época do desencarne de Jesus e que precisava de um carinho, de uma proteção materna. Ninguém melhor, ninguém mais do que Maria. E Maria, como mãe, né, já precisava também de alguém que lhe auxiliasse no decorrer de seus dias. E ninguém melhor do que João. Então, eles compartilharam uma convivência até o final de suas vidas. Né? Onde nós podemos ver nas passagens de João, da vida de João, a sua convivência com Maria, que foi assim algo extraordinário, de muito ensinamento para ambos. E ali estava a figura de uma mulher. Não é? E nós, eu digo nós como mulheres, nós temos praticamente, por mais que nós não sejamos tidas como missionárias, mas sim como tarefeiras, como aqueles espíritos em aprendizado, mãe é missão, não tem jeito. Não. É uma missão que vem coroada de diversos fatores. Perante a espiritualidade, dentro da lei de amor, justiça e caridade, dentro da misericórdia divina, essa missão ela vem junto com a expiação, com a prova, com o mérito, com a conquista, é tudo junto. Tem uma frase aqui no texto que diz, essa frase ela é sublime, ela fala assim: a mulher é co-criadora com Deus. Olha isso, se Deus é o criador, Deus cria tudo, a mulher ela cria. Ela cria um novo corpo para ela abriga, né? Ela abriga, obviamente, com a colaboração masculina é gerado um novo corpo, mas ela abriga esse corpo. É ela quem vai abrigar. Aí nós lembramos de Paulo, né? Quando ele fala do vaso escolhido. A mulher é um vaso escolhido para abrigar o novo ser. E ele fala justamente isso, na tarefa de ofertar corpos para os filhos dele. Espíritos imortais se materializam sobre o planeta, atendendo à lei do progresso através da mulher. A mulher é o vaso eleito para a luz da reencarnação. Essa frase eu achei fantástica, gente. Olha que coisa linda, né? Por aí nós vemos o peso da responsabilidade, a lembrança de um compromisso. A mãe, ela não existe só biologicamente. Mãe é mulher. São duas coisas que não se dividem. Mas e aquela mãe que não foi mãe biológica? Gente,
ela é mãe. Sabe, a partir do momento que ela pode manifestar o seu instinto maternal, ela vai manifestar na primeira oportunidade. Seja com aquele filho que lhe chega indiretamente, o adotivo, seja um sobrinho, seja um afilhado, seja um aluno, seja o filho da amiga, enfim, a oportunidade. E quando não, a sua essência, o seu instinto materno atua na família, no marido, sabe, naquele irmão, naquele amigo, naquele vizinho, o companheiro de trabalho, o animal que está a seus cuidados, né? Nossos irmãozinhos que raciocinam diferente de nós, um vaso de planta. Mulher é mulher, mãe é mãe sempre, sempre. É a nossa natureza. Os homens que hoje, espíritos que hoje habitam corpos masculinos, ou foram ou serão mães. Isso faz parte do nosso aprendizado. Assim como nós, hoje, mulheres também. Ou fomos ou seremos homens. Nós precisamos experimentar esse outro lado da moeda. Ambos precisam. O homem, ele tem em sua essência uma maneira própria, não é, de raciocínio. Isso é neurologicamente comprovado. É o raciocínio reto, objetivo. A mulher é detalhista, né? A mulher tem os seus... enxerga nos entremeios. Eu costumo dizer, quando eu toco nesse ponto, vendo daqui nós vemos esse corredor aqui, né? Então, o homem, ele praticamente vai direto. A mulher não, ela entra em todas as fileiras que tem aqui. E consegue enxergar tudo que tem na fileira. Enquanto o homem já chegou lá e fala para ela, vem, ela, espera um pouquinho. Estou olhando. É assim. Então, eu costumo dizer, a mulher é devagar. Não é que ela é devagar. Ela chega lá, no mesmo ponto que o homem, só que ela vai demorar um pouquinho mais de tempo, porque ela vai levar um monte de detalhes junto com ela, que ele passou e não percebeu. Tá? Então, ambos têm a sua natureza, que se completam. É óbvio, obviamente. Isso é divino, né? Isso é divino, tem que ser assim. E para terminarmos, não vamos esquecer que mulheres corajosas existem em toda parte, alavancando a família, sustentando o trabalho social nos templos de mais variadas ações e crenças, cuidando de enfermos e enfrentando adversidades. Mas de todas as tarefas da mulher, obviamente, que sobressai a maternidade. Enquanto mãe, ela guarda a chave do controle do mundo. Isso também eu achei essencial, né? Eu vou dizer o porquê. Está aqui no texto. A mulher, ela é a mãe do sábio, é a mãe do cientista, é a mãe do professor, ela é a mãe do político e de todos os grandes homens. Então, eles tiveram uma educação também da mulher. Obviamente, pais participantes também. Não era assim antigamente, tá? Hoje é mais. Os homens que me perdoem, mas é verdade. Até um tempo atrás, a educação era obrigação da mãe. Se o filho errasse, não é? A culpa da mãe. Qualquer coisa, pai, posso? Pergunta para sua mãe. Tudo era mãe, né? E hoje o papel está mudando. De um tempo para cá, o homem troca a fralda, dá mamadeira, né? Enfim, né? Participação ali. Mas também a mulher é a mãe daquele infeliz que sucumbe no crime, no mundo das drogas e no mal. Não é? Recebeu uma péssima educação? Não. A mãe nunca educa com a má intenção. Ela pode errar, porém ela dá o que ela tem. Ela não tem um conhecimento maior para poder passar para aquele que lhe vem como filho.
ela faz o que pode. Não somos donas da verdade, não sabemos tudo. Nós damos o melhor. E às vezes erramos, não é? Sem esquecer que aquele espírito, como filho que errou, ele também tem sua índole, tem suas tendências próprias e tem o seu livre-arbítrio. Então não nos culpemos de tudo. Não é bem assim. Existe alguma parcela? Pode ser. Pode ser que nós vemos famílias 100% estruturadas dentro do emocional, do psicológico, do material, enfim, em todos os sentidos. E que um dos membros daquela família tem uma tendência totalmente contrária a tudo isso. Então, não nos culpemos como mãe em 100%. Há toda uma relatividade, né? E maternidade é missão de alegria, é prova, é sofrimento, mas é aquele sofrimento porque eu quero fazer o melhor. Sabe aquela angústia de mãe? Meu Deus do céu, eu quero fazer o melhor. Será que eu estou fazendo o melhor? E a gente se crucifica. Mas isso é típico de mãe. Isso é típico de mãe. Tá? Nós temos, acho que, histórias e mais histórias para contar. Né? É muito interessante. E nós vamos aprendendo assim sucessivamente. De repente chegam os netos, nós vemos as nossas filhas, já que estamos falando de mãe, agindo dessa ou de determinada forma. A gente fala, nossa, mas será que eu fiz isso? Não, não é possível. Eu não devo ter feito isso. Filha, vem cá. Tem alguma coisa errada aí. Ou então, parabéns, filha, você está fazendo certo. Né? Aí a gente se sente, fala, nossa, eu ensinei certinho, né? Mas aí a gente camufla um pouco aquela coisa. Não, foi eu que ensinei. Esquece que ela tem livre-arbítrio. Não, quem ensinou foi eu. Ela é assim porque eu eduquei bem, né? Aquela coisa. A maternidade traduz o grande amor de Deus, ensejando o burilamento das almas na ascensão dos destinos. Aí é que está. A nossa parcela de compromisso, essa trajetória que nós fazemos parte da vida dessas criaturinhas que são endereçadas a nós para que possamos fazer o melhor por elas, assim como nossas mães fizeram o melhor por nós. Que Deus nos abençoe. Muito bem, dona Raquel. É isso aí, Sandra? Alguém quer falar alguma coisa, alguma colocação, alguma coisa que traz dentro de si, que quer colaborar um pouquinho mais? Não. Não? A gente estava falando, né, que a maternidade, ela é incita no ser humano. Não importa que se é homem, se é mulher, não. Né? Eu estou falando pelo Silvio, né? Ele fala assim que ele tem inveja da mulher porque a mulher pode ser mãe. Olha isso, gente, não, isso é progresso. Isso é um progresso. Não, ele fala sempre isso. Ele acha lindo a mulher grávida. Mas ele acha mesmo. A mãe amamentando. Ele acha mesmo, porque eu conheci o Silvio, eu estava grávida. E eu sei o quanto eu fui paparicada. Pela Sandra também, claro, mas o Silvio, na época, nós éramos mais próximos do que nós somos agora, né, mais próximos fisicamente, porque assim os laços foram, né, uma é mãe da outra, que é uma coisa meio complicada de entender. Mas eu sei exatamente o que você está falando do Silvio. É isso mesmo. E eu acredito assim, no dever que a mãe tem, né, com os filhos, de uma forma, às vezes, dolorida, né? Que a gente vê, muita gente trabalha com a dependência química de sexta-feira. E a gente vê o sofrimento de uma mãezinha que se acha culpada, porque o que eu fiz de errado? E a gente sabe que a gente faz o melhor, mesmo que a gente tenha, né, não tenha essa sabedoria, porque ninguém nasce com manual de instrução. Como é difícil para falar para uma mãe que não é culpa dela, como você bem colocou. As tendências que nós fazemos dentro de nós, né? Então não é fácil, não, né? Não é fácil. E que isso, para nós como mães, nos sirva de aprendizado também. Sabe? Porque é uma situação, é uma experiência onde nós, a princípio, nos culpamos. Mas depois, nós vamos percebendo que não é bem assim. Aí, nos resta questionarmos, realmente, no nosso íntimo,
o que acontece com a educação que eu transmiti. Mas vamos lidar com isso dentro da concepção divina. Vamos ser realistas. Não é egoísmo, não é desleixo de nossa parte reconhecermos que nós não podemos tudo em relação àquele filho. Principalmente quando eles já atingem, né, Sandra, uma fase adulta e que nós não podemos conduzir totalmente. A gente já vai até 7 anos, né? Depois disso não dá mais possibilidade. Hoje em dia, acho que nem mais isso, viu? Eu estava conversando isso com a Patrícia. Mas nem isso, gente, porque a tecnologia, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? É impressionante. Você pega uma criança de 7 anos, você fala assim para ele, me ensina a mexer no computador aqui, porque eu não sei. Ele vai te ensinar. Aí já entra... Ele tá falando, você não sabe fazer isso? Eu vou falar, não sei. Difícil, é complicado. Então, não é até os 7 anos, Sandra, já não é mais. Hoje em dia, com 2 anos, tá lá com o dedinho já. Não é? Então, gente, mas que nós possamos ter um domingo maravilhoso. Nós sabemos que Dia das Mães são todos os dias, mas nós, como espíritos que ainda precisamos ter datas, nós precisamos. Senão nossa vida vira uma bagunça. Esquece, né? Nós precisamos de datas. Então, hoje é o dia que nós tiramos para comemorarmos o Dia das Mães. Tem pergunta? Tem alguma pergunta? Não? E que todas as mães, que todos aqueles que não são mães, mas têm a mãe, ou aqui, ou em qualquer lugar que ela possa estar no coração de Deus, junto com Jesus. Que possamos fazer do nosso dia um dia feliz, no sentido de aprendizado. Aproveitar muito um dia que é da nossa essência feminina, a maternidade. Um bom dia a todos. Então, queridos, eu vou convidar vocês a fecharem os olhinhos por alguns instantes. E juntos, queridos, nós vamos juntar os nossos melhores sentimentos e vamos vibrar intensamente. A vibração, queridos, é a doação do amor que nós temos em nós, aquelas criaturinhas que ainda se encontram necessitadas de muita ajuda. Então vamos vibrando pelos hospitais, para todos os enfermos que ali se encontram, nas UTIs, aqueles que se encontram nas ruas, que eles sejam confortados, Senhor, em suas dores. Que essa vibração amorosa possa atingir os lugares onde irmãos infelizes ainda sofrem pela fome. E é triste a gente falar que tem tantas criaturas que sofrem por causa da fome, com tanta abundância que nós temos em nossa casa, no nosso planeta. Pela falta de recursos, para aqueles que estão desempregados, tantas criaturinhas sofrendo nas ruas. Nós vibramos por esses nossos irmãos, Pai. São eles que necessitam do médico, que necessitam da ajuda, que necessitam da vibração de amor. Que eles possam receber nesse instante ajuda através do amor, da esperança. Que sejam fortalecidos na fé. E nós vamos vibrar para as nossas crianças, aquelas que se encontram em seus lares, onde tem tudo, mas principalmente, Senhor, por aquelas que estão nos faróis, por aquelas que estão sendo levadas ao crime, à prostituição, às drogas. São crianças, Senhor, na infância ainda. Sabemos que são espíritos, mas elas precisariam de todo o apoio, de toda a ajuda nesse instante em que passam pela infância. Nós vamos vibrar por essas crianças, para que elas recebam todo o amor, que elas recebam ajuda, que os olhos das criaturas possam se voltar, porque elas são o nosso futuro. Nós vamos vibrando
por todos os dirigentes das nações, para que esses nossos irmãos tomem consciência das suas responsabilidades. Vibrar para aqueles países onde há guerra, onde há dor, onde há fome, onde há tanto sofrimento. Nós pedimos a Ti, Pai, que essa luz de amor se estenda sobre todos eles, dando ajuda e dando amparo. Que os homens de boa vontade se façam presente. Aqueles que já trazem dentro de si a semente do amor, que eles possam estar distribuindo essas sementes em forma de ajuda, de auxílio, para ajudar essas criaturinhas tão sofridas. E nós vamos vibrar também, Senhor, para que essa paz possa atingir a todos os lugares, que essa paz atinja nossos corações, e que essa paz nós possamos levar dentro de nós, e que cheguemos em nosso lar, que essa paz permaneça e que ajude a cada criaturinha que ali se encontra. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela vida, agradecemos pelo dia, agradecemos por essa Mãe amorosa que nos envolve nesse instante, com todo o seu amor, que derrama sobre nós jatos de luz, o seu perfume, e que nos abriga em seu coração. Que possamos levar essa luz de Maria, que possamos também, queridos, sermos participantes desse amor de Maria. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos que aqui se encontram. Que essa Tua luz, Senhor, nos acompanhe e nos fortaleça. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muito amor. Graças a Deus. Eu vou pedir para vocês ficarem um instantinho, porque as nossas crianças querem fazer uma homenagem para cada um das nossas mãezinhas. Tá? Por favor. Obrigada, viu, queridos? Obrigada pela presença de vocês. Que Deus esteja conosco.